Pomba 7 armaduras de Deus que ninguém usa corretamente. Pomba 7 armaduras de Deus que ninguém usa corretamente. O ar cheirava a terra molhada e incenso queimado. Elias seguiu o velho caminho de pedra, onde as marcas dos pés dos peregrinos haviam se fundido à rocha ao longo dos séculos. À sua frente, a porta de madeira escura da capela de São Silvestre rangia levemente, como se respirasse. Dentro, a luz das velas tremulava em padrões hipnóticos, projetando sombras que dançavam nas paredes cobertas de afrescos desbotados. Ele não viera por devoção. Viera porque o manuscrito o obrigara. 3 noites antes, enquanto organizava os arquivos empoeirados do mosteiro de Santa Maria das Neves, seus dedos tinham escorregado sobre um volume encadernado em couro de corvinho, tão preto que parecia absorver a luz. Não havia título na lombada, apenas um símbolo gravado, 7 círculos concêntricos, cada um contendo um glifo diferente: uma espada, um escudo, um elmo, uma couraça, um cinturão, sandálias e algo que parecia uma tocha invertida. Ao abri-lo, as páginas não rangiam e suspiravam. E as palavras, escritas em um latim arcaico quase legível, pulsavam como veias sob sua pele. Quem vestir as armaduras sem conhecer seu peso será esmagado por elas. Quem as usar corretamente não precisará mais de Deus porque se tornará Deus. Elias fechou o livro com um estremecimento. Não era blasfêmia, era pior. Era uma instrução. Agora, dentro da capela, ele se ajoelhou diante do altar, onde uma imagem de São Miguel Arcanjo, com sua lança cravada no dragão, observava-o com olhos pintados que pareciam seguir seus movimentos. Debaixo da estátua, quase escondido pela sombra, havia um nicho. E dentro do nicho, 7 objetos. Não eram réplicas. Não eram símbolos. Elias estendeu a mão, hesitante, até tocar o primeiro deles, o cinturão. Feito não de couro, mas de uma fibra metálica tão leve que parecia flutuar em seus dedos. Ao envolvê-lo na cintura, sentiu um calor se espalhar por suas entranhas, como se algo dentro dele tivesse sido apertoado, ajustado. De repente, a fome que o atormentava desde a manhã desapareceu. Não por saciedade e por irrelevância. Seu corpo não precisava mais daquilo. Ele arfou. O manuscrito não mentira. O cinturão da verdade não é para ser usado como adorno, mas como fundação. Quem o veste corretamente não mente a si mesmo. Elias sempre se considerará um homem honesto. Mas agora, com o cinturão apertado, lembrava-se de cada pequena omissão, cada verdade pela metade que contará aos irmãos do mosteiro, cada vez que fechará os olhos para as falhas alheias por conveniência. A memória dessas coisas não doía, queimava. Não como culpa, mas como purgação. Seus dedos tremiam ao pegar o próximo item, as sandálias. Feitas de um material que não era couro nem tecido, mas algo entre os dois, flexível como pele viva. Ao calçá-las, sentiu o chão através das solas, notou cada grão de poeira, cada rachadura na pedra, como se seus pés tivessem se tornado raízes. E então, algo mais, um chamado. Não uma voz, mas uma direção. Como se o chão sussurrasse: vá para o leste. Agora. Ele resistiu. O manuscrito advertira: as sandálias do Evangelho da Paz não são para quem deseja ficar. São para quem deve ir. Mas ir para onde? A resposta veio antes que pudesse formulá-la, um clarão na mente, uma imagem de uma cidade em chamas, de pessoas correndo, de uma sombra imensa pairando sobre tudo. E, no centro dessa visão, um homem de capuz, segurando algo que brilhava como um fragmento de estrela quebrada. Elias sabia, sem dúvida, que aquele homem estava procurando as mesmas armaduras. E que já possuía 3 delas. Seu coração bateu mais rápido. Não por medo, mas por uma certeza gelada: ele não poderia deixar a capela sem o resto. Não depois de ter tocado a verdade, mesmo que por um instante. A couraça da justiça estava ali, reluzindo como prata líquida. Não era uma armadura no sentido comum, era uma túnica fina, quase transparente, que se moldou ao seu corpo ao tocá-la. Imediatamente, Elias sentiu o peso de cada decisão que tomara em sua vida, às vezes em que fora justo por medrosa obediência às regras, às vezes em que a justiça havia sido um luxo que não pudera pagar. A couraça não o protegia dos golpes do mundo, ela o expunha a eles. E, no entanto, enquanto a vestia, sentiu-se, pela primeira vez, invulnerável. Não porque nada pudesse feri-lo, mas porque nada poderia corrompê-lo.
O escudo da fé estava encostado na parede, redondo e sem adornos, feito de um material que não refletia a luz, mas a absorvia. Ao pegá-lo, Elias realmente viu o vazio atrás das coisas. As sombras entre os objetos, os silêncios entre as palavras, os medos que se escondiam por trás dos sorrisos dos irmãos no mosteiro. O escudo não era para se defender de ataques, era para enxergar o que os outros não podiam. E, por um instante, ele viu si mesmo através daquele vazio, um homem pequeno, assustado, mas agora com um fogo nos olhos que não estava lá antes. A espada do Espírito repousava sobre o altar, nua, sem bainha. Sua lâmina não era de aço, mas de algo que parecia vidro negro, cortado de uma noite sem estrelas. Ao pegá-la, Elias sentiu todas as palavras que já havia dito, que já havia ouvido, que já haviam sido ditas contra ele. Elas ecoavam na lâmina como notas de uma sinfonia discordante. A espada não é para cortar carne, mas para separar a mentira da verdade dentro de você, lembrava o manuscrito. E, de repente, ele entendeu, a espada não matava inimigos. Matava dúvidas. Restavam 2 objetos. O elmo da salvação estava no chão, como se tivesse sido jogado ali às pressas. Era leve, quase etéreo, feito de um metal branco que brilhava sem fonte de luz. Ao colocá-lo na cabeça, Elias sentiu algo se fechar dentro dele. Não seus pensamentos de seu destino. De repente, não havia mais escolhas a fazer, não havia mais caminhos alternativos. Só um. E esse caminho levava direto para a cidade em chamas de sua visão. Por fim, a tocha invertida. Não era uma tocha, na verdade, mas um cetro curto, com uma pedra negra no topo, que parecia sugar a luz ao redor. Ao segurar, Elias sentiu o mundo inverter-se. O que era claro ficou escuro, o que era pesado, leve, o que era certo, questionável. A palavra de Deus não é um farol, mas um espelho, disse uma voz em sua mente, não do manuscrito, não de Deus, mas de algo mais antigo. Quem a usa corretamente não ilumina o caminho. Revela que o caminho não existe. E então, ele soube. O homem de capuz não estava procurando as armaduras para usá-las. Estava procurando para desfazê-las. Porque as 7 armaduras não eram presentes. Eram prisioneiros. E algo estava prestes a acordar. O vento uivava entre as ruínas do mosteiro como um lamento de séculos, carregando o cheiro de cinzas e terra úmida. Elias apertou o cetro contra o peito, sentindo a pedra negra latejar em sincronia com seu próprio coração. Não era calor o que emanava dela, mas uma frialdade que se espalhava pelos ossos, como se o mundo exterior estivesse sendo drenado de sua substância. Ele se lembrou das palavras do manuscrito: o primeiro selo foi quebrado pelo orgulho, o segundo pela ganância, o terceiro pela fé cega, e entendeu, tarde demais, que não eram advertências. Eram instruções. As armaduras não tinham sido forjadas para proteger. Tinham sido forjadas para conter. E agora, uma a uma, estavam sendo libertadas. Lá fora, além dos muros desmoronados, a silhueta do homem de capuz se movia entre as sombras, não como um intruso, mas como alguém que finalmente retorna ao lugar que sempre lhe pertenceu. Suas mãos, envoltas em luvas de couro gasto, tocavam as paredes com uma intimidade doentia, como se acalentasse uma ferida antiga. Elias ouviu o som de metal rangendo, não o estalar de uma armadura sendo vestida, mas o gemido de algo sendo desatado. Uma risada ecoou, baixa e úmida, como água escorrendo por fendas na rocha. Não era humana. Não era sequer uma voz, mas o som de muitas vozes sobrepostas, cada uma arrastando consigo o peso de um juramento quebrado. Você sentiu, não sentiu? Sussurrou o vento. O cheiro de enxofre, a queima nos pulmões. A cidade não está em chamas. Ela está se lembrando. Elias fechou os olhos e viu. Não era uma visão, mas uma memória que não era sua. Uma cidade de torres retorcidas, onde o céu não era azul, mas um véu de cinza rasgado por relâmpagos verdes. As ruas não eram pavimentadas com pedra, mas com ossos fundidos em um único bloco negro. E no centro, um trono vazio, esperando. As armaduras não eram 7. Eram fragmentos. E o homem de capuz não era um ladrão. Era o último guardião. Ou o primeiro prisioneiro. A pedra negra no cetro pulsou, e Elias soube que não havia mais tempo.
Se as armaduras fossem reunidas, não seria para vestir um guerreiro, mas para recompor algo que nunca deveria ter sido dividido. Algo que, uma vez inteiro, não precisaria de exércitos para conquistar. Bastaria olhar. Ele correu. Os corredores do mosteiro pareciam se esticar e torcer à sua frente, como se a própria estrutura resistisse à sua fuga. As paredes suavam um líquido escuro, espesso, que brilhava sob a luz trêmula das tochas. Elias tropeçou em um corpo um monge, os olhos arregalados, a boca aberta em um grito mudo. Não havia feridas nele. Apenas uma expressão de terror tão profunda que havia petrificado seus traços. O cetro queimava em suas mãos. Lá fora, o homem de capuz parou. Lentamente, como se saboreasse o momento, ele ergueu os braços. Não havia armadura neles. Havia garras longas, negras, curvadas como as de uma bestia que nunca havia pisado na terra. E entre elas, pendurado por correntes invisíveis, o primeiro fragmento flutuava no ar, vibrando com uma música que doía nos dentes. Você poderia ter fugido, disse a voz, agora clara, agora dentro da cabeça de Elias. Mas escolheu olhar. Sempre escolhem. O fragmento brilhou. E algo, em algum lugar muito distante, respondeu. O ar na câmara se espessou, como se o próprio tempo se dobrasse sob o peso daquilo que se aproximava. Elias sentiu o cetro pulsar em suas mãos, não mais como um objeto, mas como algo vivo, uma coisa que respirava, que sabia. As runas gravadas em sua superfície ardiam em azul elétrico, traçando padrões que seus olhos não conseguiam fixar, como se a realidade ali fosse apenas uma casca fina sobre um abismo muito maior. O homem de capuz, se é que ainda era um homem, abaixou os braços, e as garras se fecharam em torno do fragmento. A música cessou de repente, deixando apenas um zumbido surdo nos ossos de Elias, como o eco de um sino que soara em outro mundo. Então, o capuz se inclinou para trás, revelando não um rosto, mas uma máscara de osso polido, lisa demais, sem fendas para olhos ou boca. Apenas uma superfície branca, reflexiva, onde, por um instante, Elias viu seu próprio rosto distorcido, como se olhasse através de água turva. Você carrega a marca, disse a coisa sem boca. Não há da ordem. A outra. Elias soube, sem precisar olhar, que a máscara não se referia às cicatrizes em suas costas, nem às queimaduras que serpeavam seus antebraços desde a noite em que o mosteiro de Vortas ardera. Havia algo mais antigo nele, algo que nem mesmo os monges haviam percebido. O cetro queimava mais forte, como se confirmasse. Lá fora, os outros fragmentos começaram a responder. Não com som, mas com uma pressão, uma distorção no ar que fez as tochas tremularem até se apagarem. No escuro, Elias ouviu arrastar de corrente sobre pedra, o rangido de algo se desdobrando não no salão, mas dentro dele, como se as paredes fossem pele e algo as estivesse rasgando por baixo. Eles estão acordando, murmurou a voz dentro de sua cabeça. E você é a chave. O corpo do monge aos seus pés estremeceu. Não era um espasmo da morte. Era algo se movendo debaixo da pele, algo que empurrava os ossos para fora, alongando-os, torcendo-os em ângulos que não deveriam existir. Elias recuou, mas o cetro o segurou no lugar, como se suas raízes tivessem crescido através de seus dedos, de seus pulsos, subindo pelos braços em veias de luz azulada. Você não entende, continuou a coisa de osso. Não é sobre salvar. É sobre abrir. O primeiro fragmento se soltou das garras e flutuou até Elias. Não era metal. Não era pedra. Era algo entre os dois, algo que mudava de forma a cada piscar de olhos, ora uma lâmina, ora um olho, ora uma boca que se abria em silêncio. Quando tocou seu peito, não houve dor. Houve um deslocamento, como se seu coração tivesse sido empurrado para o lado, fazendo espaço para outra coisa. E então ele viu. Não o salão. Não o mosteiro. Não o mundo. Viu a teia fios de luz prateada esticados sobre um vazio tão profundo que faziam as estrelas parecerem poeira. E nos nós dessa teia, coisas se contorciam, adormecidas, esperando. Uma delas, maior que as outras, pulsou quando o fragmento encostou em Elias. Um olho se abriu no escuro, tão vasto que sua íris era um redemoinho de galáxias, e por um instante, Elias soube seu nome. Não era um nome que pudesse ser pronunciado. Era um som que desfiava a carne, uma equação que quebrava a mente. Mas o cetro o segurou, ancorando-o à sanidade por um fio.
Agora você entende, disse a máscara de osso. Elias entendia. Entendia que os monges não guardavam os fragmentos. Eles os alimentavam. Que as orações não eram para manter o mal do lado de fora, mas para mantê-lo dentro, selado em ciclos de sangue e fogo. E que o cetro não era uma arma. Era uma chave. E ele a havia girado. Alguma coisa, lá fora, uivou. Não era um som. Era uma vibração que fez o chão rachar em veias negras, que fez o ar se partir como vidro. As paredes do salão começaram a sangrar não sangue, mas uma substância espessa e prateada, que escorria em fios até formar símbolos no chão, símbolos que Elias reconheceu das visões que o cetro lhe mostrava há semanas. O homem de capuz ou o que quer que fosse estendeu a mão. Venha. Ainda há tempo de ver. Elias não tinha escolha. Não mais. Ele deu o primeiro passo, e o chão se abriu sob seus pés. Não para engoli-lo, mas para recebê-lo. A queda durou um segundo. Durou uma eternidade. Quando seus pés tocaram algo sólido, não era pedra. Era carne. E acima dele, o céu não era mais céu. Era uma membrana fina, esticada sobre algo que respirava. O ar aqui embaixo era úmido e pulsante, como o interior de um pulmão. Elias tentou respirar, mas cada inspiração arrastava consigo o cheiro de ferro oxidado e algo mais antigo, um odor que não pertencia a este mundo, nem a qualquer outro que ele conhecesse. As paredes, se é que podiam ser chamadas assim, contraíam-se em ondas lentas, revestidas por uma camada translúcida que refratava a luz de um sol que não existia. A luz vinha de dentro. Das veias. Dos símbolos prateados, agora gravados não só no chão, mas também em sua própria pele, queimando sem dor, como se sempre tivessem estado ali. O homem de capuz, se é que ainda era um homem, afastou-se alguns passos. Seu manto, antes preto, agora se desfiava em tiras de tecido que pareciam feitas de sombra sólida, revelando por baixo uma figura esquelética, mas não humana. Os ossos eram longos demais, articulados de maneira errada, e entre eles, em vez de músculos, havia algo que se movia como fumaça densa, presas a fios de nervos que brilhavam como prata derretida. Você está dentro, disse a voz, mas não era uma voz. Era o som de milhares de vozes sobrepostas, algumas humanas, outras não, todas sussurrando ao mesmo tempo, como se a fala fosse um coro de ecos distantes. Dentro do que sempre esteve fora. Elias olhou para baixo. O chão, aquela carne viva latejava sob seus pés, e a cada pulso, os símbolos em sua pele ardiam mais forte. Ele tentou levantar a mão, mas seus dedos estavam se fundindo, não com o cetro que ainda carregava, mas com a própria substância do lugar. O metal do cetro não era mais metal. Era osso. Ou dente. Ou algo entre os dois. O cetro não é uma chave, continuou a figura, enquanto suas juntas estalavam ao se mover. É um convite. E você o aceitou. Elias lembrou-se das visões, as cidades afundando em poços de silêncio, os céus rasgados por garras que não pertenciam a nenhuma criatura conhecida, os gritos que não eram ouvidos, mas sentidos, como vibrações no osso. Tudo isso não era um aviso. Era uma memória. Sua memória. Eu não me lembro, murmurou, mas as palavras não saíram como som. Saíram como rachaduras no ar, como se o próprio espaço se partisse para deixá-las passar. Claro que não, disse a coisa que já fora um homem. Ninguém lembra, até que seja tarde demais. E então, as paredes começaram a se abrir. Não como portas, mas como pálpebras. Grandes fissuras se estenderam pela carne viva, revelando, uma a uma, coisas do outro lado. Não eram olhos. Ou talvez fossem, mas de uma escala e forma que faziam o conceito de um olho parecer ridículo. Algumas eram esferas negras do tamanho de montanhas, outras eram clusters de lentes facetadas que refratavam a não-luz em padrões hipnóticos. E todas elas olhavam. Elias sentiu algo se mover dentro de si. Não seu coração. Não sua alma. Algo que havia sido plantado ali muito antes de ele nascer, algo que agora despertava, esticando-se como um membro adormecido. Eles estão acordando, disse a figura, e desta vez, não era mais um coro. Era uma só voz, profunda e familiar. A voz de Elias. Ele olhou para suas mãos. Não eram mais suas. Os dedos haviam se alongado, as unhas se transformado em garras de cristal negro.
E quando ele abriu a boca para gritar, não saiu som. Saiu fome. Acima deles, a membrana do céu estremeceu. Algo a estava rasgando por fora. E desta vez, não era um convite. Era uma ordem.